Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo desse terceiro bimestre. Então, como eu já disse nos vídeos do pessoal do primeiro e do segundo essa semana, mesma coisa para vocês, terceiros anos. Essa semana é um único vídeo, né? Já que é meio que voltando aí, vocês tiveram uma semaninha de folga, que eu não dei vídeo nenhum. Essa semana, praticamente duas, né? Porque teve só o vídeo do etnocentrismo na semana retrasada. Essa semana e semana passada não teve vídeo algum. Essa semana é um vídeo só introduzindo o assunto que a gente vai trabalhar nesse terceiro bimestre. São dois grandes assuntos que a gente vai trabalhar nesse terceiro bimestre. Primeiro, né, de acordo se vocês já tiveram a oportunidade de ver e dar uma olhada lá no caderninho do aluno. O primeiro é a diferença entre filosofia e ciência, tema que a gente já trabalhou no decorrer do primeiro ano. Né? Eu talvez não me apegue muito a esse tema, a verdade é essa, né? Porque eu acho que assim não tem muito mais, eu acho que não tem muito o que ficar falando e não tem muito mais o que falar, até porque tem alguns vídeos aqui no canal, né? Eu vou falar um pouco desse assunto já nessa videoaula de hoje, indicar o vídeo de... colocar o link aqui em cima, indicar o vídeo de método indutivo e método dedutivo, talvez falar um pouquinho da ciência como uma área mais descritiva e tal, mas também não vou ficar me esticando muito nesse assunto não. E depois o tema liberdade. Então vamos lá. Então são esses os pontos. A gente vai falar de filosofia, ciência e liberdade. E nessa videoaula de hoje, a minha ideia é tentar fazer um amálgama desses três temas aí, ou desses dois temas, né? De acordo, usando como base o pensamento do Kant. A filosofia e a ciência. As principais diferenças entre as duas, a principal diferença entre as duas, está na forma como cada uma das duas experimenta, ou né, no que cada uma das duas usa como base. Enquanto a filosofia usa como base a razão, a nossa capacidade especulativa, reflexiva, a nossa capacidade de pensar, a ciência ela usa o experimento, aquilo que eu consigo comprovar experimentalmente. Né? Não que na ciência não tenha pensamento, e nem que não na filosofia não exista uma certa experiência, mas a base da filosofia é a reflexão. Né? E a base da ciência é a experimentação. Eu não consigo fazer ciência se eu não tiver lá um experimento que reproduza ali as determinadas condições, eu perceba que sempre dá a mesma coisa, para eu poder chegar na formulação de uma lei científica. A filosofia, ela trabalha com a razão. Você vai pensar e muitas vezes você vai além daquilo que você está observando no seu dia a dia, naquilo que você está observando numa determinada situação. Tanto que, quando a gente fala em liberdade, que aí a gente já entra aqui no segundo ponto, a liberdade ela já é, se a gente for parar para pensar, ela é algo muito mais alvo da filosofia até do que da própria ciência. É lógico que talvez eu possa fazer uma abordagem da liberdade a partir da ciência, mas a filosofia vai me trazer muito mais, até levando em consideração até as questões até a questão que eu coloquei ali. Até que ponto somos livres, uma vez que nos sentimos agentes, atores das nossas escolhas. Isso é um ponto de reflexão filosófica, né? Falar até que ponto eu sou livre, se as minhas ações já estão determinadas por alguma coisa exterior a mim, ou se as minhas ações sou eu mesmo quem defino, ou se é um amálgama aí, né? Uma junção das duas coisas. Em parte sou eu que defino, mas em parte eu sou influenciado, enfim. Tudo isso é muito muito filosófico, é muito reflexivo, não é propriamente científico, não tem como a gente experimentar, né, no sentido de fazer a experiência. E aí quem ajuda a gente a pensar um pouco nos dois campos, tanto da liberdade quanto da ciência, é o Kant. Né? O Kant faz aquela divisão que eu já falei para vocês, porque a gente já trabalhou Kant quando eu falei de filosofia e religião. Eu já fiz um vídeo logo no comecinho da pandemia voltado para o pensamento do Kant, meio que introdutório, que eu destinei a todos os alunos. O Kant faz a divisão entre fenômeno e númeno. Né? Fenômeno, basicamente, a gente pode dizer que é o mundo sensível, lá do Platão. Númeno
é o mundo inteligível. A diferença é que para o Platão, número, o inteligível está no mundo das ideias, enquanto sensível é isso aqui. Para o Kant, não, as duas coisas elas estão meio que juntas. Na verdade, o número, que é a coisa em si, ele é algo que não é muito atingível, né? Até porque a gente só consegue ter a experiência do fenômeno, a gente só consegue ter a experiência do como as coisas se mostram, não do como as coisas são em si. Só que para o Kant, né, o fenômeno e o númeno estão muito relacionados aí ao que a gente poderia, pensando em nós, seres humanos, na questão corpo e mente. Né? Lembrando que corpo e mente, não muito alma, porque alma, embora Platão use alma, a alma está muito associada a uma ideia meio religiosa. O Kant, por exemplo, não usaria esse termo. Então, ou seja, nós, enquanto seres da natureza, né, enquanto fenômeno, nós somos tão sujeitos à natureza quanto qualquer outro ser. Agora, então, ou seja, a nossa liberdade, no sentido da natureza, ela é extremamente limitada. Praticamente ela não existe. Eu não tenho liberdade, por exemplo, para pular de um prédio e sair voando. Eu tenho até liberdade para pular de um prédio, que foi eu que defini. Mas o meu corpo, a minha constituição física, ela não me permite voar. Eu posso, de repente, voar usando algum instrumento, né, artificial, que não pertence ao meu corpo. Mas o meu corpo, né, o corpo humano, está sujeito às mesmas limitações que qualquer outra coisa que existe na natureza. Se eu pegar lá um pedaço de pau e tacar fogo, ou se eu pegar minha perna e tacar fogo, vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, ou seja, nós, enquanto seres da natureza, enquanto seres físicos, enquanto seres do mundo sensível, enquanto fenômeno, a gente está tão sujeito à natureza quanto qualquer outro ser que existe na face da Terra. E aqui eu nem falo ser vivo, porque o exemplo que eu dei em um dos vídeos lá para o primeiro ano, falando do Kant também, dessa mesma situação. Se eu pegar uma pedra e jogar de um prédio, ela cai. Se eu pegar eu e jogar de um prédio, eu caio. Né? Então eu estou sujeito à lei da gravidade tal qual a pedra. Eu não tenho liberdade para burlar a lei da gravidade. Né? Pelo menos não em si. Como eu disse, poderia até criar algum mecanismo aí, mas o meu corpo físico, como ele nasceu, ele não tem como sair voando. Agora, o que garante a nossa liberdade no pensamento kantiano é a nossa capacidade racional, que está relacionada ao nosso número, à nossa face numênica. Se enquanto ser da natureza eu sou sujeito às leis da natureza e a minha liberdade é quase nula, o que me permite fazer escolhas, fazer opções, né, é a minha capacidade de pensar, a minha capacidade racional. Tanto que a ética dentro do pensamento kantiano vai estar muito voltada a isso. Só posso ser ético quando eu escolho, eu faço as minhas escolhas. E aí então fenômeno, e aí essa distinção entre fenômeno e númeno é a distinção onde a gente vai ter aí a questão da filosofia, da ciência e da liberdade. Porque o fenômeno é o campo da experiência, é o campo da ciência. A ciência, ela fala do fenômeno. Né? O mundo da natureza é fenomênico, no mundo fenomênico não há liberdade. Então, ou seja, o mundo da ciência ele é um mundo fenomênico. É um mundo onde o fenômeno se dá e tudo o que eu falo num discurso científico, eu estou falando de fenômenos, eu estou analisando os fenômenos. Né? Como as coisas se apresentam, a lógica que eu percebo dentro da natureza, a partir desta lógica, eu chego em conclusões, eu chego em definições e tal. O mundo do número é o campo da racionalidade, da especulação, da razão pura, dessa capacidade de pensar por si mesmo, de repente poder até pensar naquilo que não está no campo da experiência. Por exemplo, quando eu penso em liberdade,
Liberdade no sentido de se as minhas ações são determinadas por uma força externa, se são determinadas por mim mesmo somente, isso não está no campo da experiência. Deus, que é um assunto que a gente já viu que o Kant fala muito. Deus não está no campo da experiência. Então eu não posso querer falar sobre ele no campo fenomênico. Eu posso falar no campo numênico. Eu posso pensar sobre ele. Não ter experiências, mas pensar eu posso. Então, ou seja, a interioridade humana, essa parte nossa interna, né, o Kant não dava muita atenção, mas a parte que está ligada aos nossos sentimentos, a parte ligada à nossa razão, tal, está ligada ao nosso número, a nossa face como número. É o campo da razão, né? E aí entra a questão da liberdade. É exatamente porque eu tenho a capacidade de pensar nesse mundo que eu consigo chegar à liberdade. O Kant vai falar do imperativo categórico. Vale a pena, de repente, para enriquecer um pouco a discussão, ver o meu vídeo, vou deixar a indicação aqui, ver o meu vídeo do imperativo categórico, que foi voltado para os segundos anos. O Kant vai falar muito sobre essa ideia do imperativo categórico, né, como um parâmetro da sua liberdade. Mas, basicamente, essa distinção de fenômeno e número, ela ajuda a gente um pouco a entender, né, esses dois campos. Primeiro, essa diferença entre filosofia e ciência. Porque a ciência, ela fala do que é palpável. E aí ela tem um caráter mais descritivo. Ela descreve os fenômenos como acontecem. A filosofia, ela tem um caráter reflexivo. Ela vai meio que buscar tentar entender o porquê das coisas, o porquê é assim e não de outro jeito. Tentar ir mais fazer uma reflexão, como eu disse, mais aprofundada. Não mais aprofundada no sentido de que a ciência não aprofunda. Então, não, a ciência aprofunda e a ciência é extremamente útil. Né? Mas a ciência, ela tem um caráter mais descritivo. Ela descreve as coisas como elas acontecem. A filosofia, não. A filosofia, ela não está só preocupada em descrever as coisas como elas acontecem. Ela tenta entender o porquê das coisas, mas de uma forma mais ampla. Porque assim, a ciência não fala de porquê das coisas? Fala. Se de repente eu falar, por que de repente eu fiz lá uma reação química e deu como resultado ácido mais na verdade, sal mais água. Porque provavelmente estava ali reunindo ácido mais base. Agora, a filosofia, ela tem essa coisa de querer perguntar de onde vem o sal, de onde vem a base e tal, enfim. Essa coisa mais especulativa, que tenta muitas vezes fazer essa ligação entre o que seria o mundo sensível e um possível mundo suprassensível. Ou se nega ao mundo suprassensível, como tem muito filósofo que nega, ainda assim vai num porquê das coisas e tal. Tem uma coisa mais aprofundada, mais querer ver o mundo a ser desvelado. Estou muito heideggeriano aqui. Heidegger é um filósofo alemão que fala muito dessa coisa da realidade que precisa ser desvelada, o ser que precisa ser desvelado. E então, basicamente, a ideia da filosofia, ela é fazer um questionamento além daquilo que a gente vê. Parece meio clichê até falar isso, mas é da filosofia, sim. Tentar ver além do que a gente vê. E aí, o que a gente tem? Né? Partindo de toda essa questão, tal. Eu acho que é simbólica a frase do Kant, que virou a frase da lápide dele, que está na Crítica da Razão Prática, a sua segunda crítica, que é quando ele fala dos valores, a questão da liberdade e dos valores morais, que também fala do imperativo categórico, que eu citei. A frase que ele coloca é que nada o enche tanto de espanto e de admiração quanto o céu estrelado acima, né, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. A lei moral indica essa questão da liberdade e a questão do número. O céu estrelado indica essa questão do fenômeno, o mundo natural. Então, ou seja, o Kant, ele tenta... Essa frase ela é bastante sintética, ela sintetiza muito o pensamento dele, resume muito o pensamento dele, porque abarca esses dois conceitos, o de fenômeno e número. O como essas duas questões elas estão muito presentes no pensamento kantiano. Né? E como a questão da liberdade no pensamento dele é um assunto muito mais para a filosofia do que para a ciência.
Com isso, basicamente, eu encerro. Então, assim, né, nos próximos vídeos, então, minha ideia, como eu já disse, vou pensar ainda exatamente o que eu vou trabalhar, mas é falar sobre essa questão da ciência mais como algo descritivo e a filosofia como algo mais reflexivo, e depois a gente começa a falar de liberdade propriamente dita. Então a gente vai ver as visões de liberdade conforme apresentado ali no caderninho. Não sei se são as melhores, mas eu vou seguir aquela estrutura, até porque eu acho que assim vale a pena quando chega na terceira delas, que é a visão dialética de liberdade, porque aí vem um pouquinho de Marx também pra gente. E então com isso eu encerro esse primeiro vídeo